muito bem. Vamos para a segunda aula de treinamento de força e pressão arterial. Antes da gente falar propriamente do treinamento físico, do treinamento de força para pressão, nós temos que entender bem as coisas relacionadas à pressão arterial. Então, na aula anterior, eu falei dos mecanismos reguladores da pressão arterial e nessa a gente vai falar o que é a pressão arterial sistólica, diastólica e média. Vamos explicar o que é isso fisiologicamente. A importância da vasodilatação, vocês vão ver que ela é inversamente, melhor, a resistência é inversamente proporcional à quarta potência do raio. Vou mostrar qual é a magnitude de importância disso daqui a pouquinho. Vamos falar da classificação da pressão arterial. Hoje, na nossa última diretriz, a diretriz do final de 2020, nós estamos em abril de 2021. E por último, para terminar essa aula, o comportamento da pressão arterial nos exercícios de força e aeróbio, que é uma introdução para a aula seguinte. Então vamos lá, vamos falar o que é a pressão arterial sistólica e diastólica. Na aula anterior eu expliquei bem que pressão é fluxo vezes resistência, e agora vamos entender esses dois conceitos, qual é a diferença entre pressão arterial sistólica e diastólica, e essa imagem aqui nos ajuda bem a compreender. Então nós temos aqui o ventrículo esquerdo, e quando os ventrículos fazem força, os dois lados fazem uma determinada força, o esquerdo mais do que o direito, porque o direito enfrenta uma pressão bem menor. Então o esquerdo faz mais força, o que explica uma hipertrofia maior da parede. E a pressão arterial sistólica, eu vou usar o lado esquerdo aqui para a gente compreender. Então veja, quando o coração, quando termina a diástole, o coração então tem um volume grande de sangue, e na sequência vai começar a sístole. A partir do início da sístole, começando a sístole, o coração começa a contrair, e ao produzir essa contração, esse estreitamento, a diminuição da câmara cardíaca, ele vai fazer então uma propulsão do sangue nesse sentido que está aqui o ponteiro do meu mouse, em direção à aorta. Na verdade, ele está fazendo força aqui dentro e vai vir em direção à aorta, porque aqui tem uma válvula e essa válvula cede quando chega uma dada pressão. Então, quando o coração ultrapassa uma determinada pressão, ele vencerá essa válvula e o sangue irá neste sentido aqui. Qual é a pressão que está aqui que o coração precisa vencer? É exatamente a pressão aquilo que a gente chama de pressão arterial diastólica, ou seja, a pressão que você tem na artéria quando você está aqui na fase final da diástole, quando o coração está em diástole, enchendo, você tem aqui dentro uma pressão, essa é a pressão diastólica. Então ele tem que vencer uma pressão de aproximadamente 80, 90, 100 milímetros, depende, e esse ventrículo esquerdo, portanto, tem que fazer mais força para que esse sangue vá neste sentido aqui. A força que o coração está fazendo, essa força pode ser interpretada exatamente pela pressão que está sendo gerada, pela pressão de sangue, quanto que o sangue está gerando de força aqui, de pressão. E essa força na sístole, durante a sístole, é o que dará nome à pressão arterial sistólica. Então, o coração fará uma força que vencerá a força que está aqui dentro, e essa força será aproximadamente, em situações normais, de 120, 130, como medida normal 120, mas varia bastante, mas vamos colocar aqui na casa de 120 milímetros de mercúrio, vai depender do punhado de coisa, que será obviamente suficiente para vencer a resistência e projetar o sangue neste sentido aqui. Bom, a pressão arterial sistólica é, portanto, a pressão durante a sístole, ou seja, ao final da sístole, quanto de pressão que foi gerada aqui dentro. Essa medida será chamada de pressão arterial sistólica. Assim que terminou a sístole e o sangue, portanto, está se direcionando para os diferentes ramos
arteriais, ao final da sístole, o coração, simbolizando o coração aqui com a minha mão, começa a relaxar e a parede ventricular começa a relaxar. E neste relaxamento, que é a fase que chamamos de diástole, fase de relaxamento, o que vai acontecer é que eu já não tenho mais pressão daqui para lá. Mas eu terei agora pressão aqui de dentro. Ou seja, a pressão do sangue que primeiro eu joguei daqui para cá, ou seja, a força do sangue que foi neste sentido durante a sístole. Agora, quando o coração está relaxando em diástole, a força do sangue, a tendência é que o sangue volte para cá, porque eu não tenho mais força de projeção. E o sangue, então, tende a voltar para cá. E, de fato, é isso que vai fechar a válvula aórtica que a gente tem aqui. Enquanto isso, o coração está ali em sístole, o coração está em diástole, recebendo o sangue para a próxima ejeção. Bom, o sangue então estará voltando para cá, vai fechar a válvula aórtica e aqui dentro dos vasos arteriais você, portanto, tem uma pressão que continua ali dentro. E essa pressão pode ser medida em diferentes momentos, mas uma medida importante ou usual é a pressão ao final da diástole. A gente pode dar um nome para isso, e o nome que se dá para isso é de pressão arterial diastólica. Então, a pressão sistólica é a pressão dada pelo sangue, inclusive há quem prefira chamar de pressão sanguínea, porque é uma pressão do sangue vindo aqui. Ele está usando aparentemente a subclave aqui como modelo para a gente, né? Aqui eu tenho a aorta, o tronco aórtico, aqui para cima eu tenho as carótidas e aqui a subclávia. E este sangue, então, dentro de um tubo como este aqui, como a gente viu aqui em cima, pressão é fluxo vezes resistência, então se eu tenho um dado fluxo aqui, eu vou ter pressão ou força contra a parede ou contra as paredes das artérias. Então é isso que está simbolizando a figura. O sangue, ele força a artéria para lá, só para a gente ficar nesse exemplo, eu vou chamar de artéria. Agora, eu tenho aquilo que Newton já explicou para a gente há muito tempo, que ficou conhecido como a terceira lei de Newton, que quando aplicamos uma força sobre um dado corpo, recebemos deste corpo a mesma força, com mesmo módulo, mesma direção, mas no sentido oposto. Então, a força é no sentido oposto, está na mesma direção, mas no sentido oposto. O sangue força para lá e a parede arterial força para cá. Ou seja, a parede gera, a artéria gera uma resistência. Claro que as artérias têm um componente elástico importante, então entraria para descrever melhor essa do ponto de vista biofísico, certamente uma lei de Hooke aqui que explica o componente, a força de materiais elásticos, mas de qualquer forma acaba caindo nessa ideia aqui, de que uma força de uma ação gera uma reação. Então a sístole vai gerar uma força contra as paredes, essa parede gera uma resistência. Bom, e aí a gente já pode começar a pensar algumas coisas aqui. Se você tem uma parede arterial estreitada ou enrijecida, que o componente elástico é baixo e, portanto, a complacência é baixa, o que a gente espera? Que a pressão será maior do que uma artéria que tenha paredes mais complacentes. Então, artérias mais rígidas, que é comum com o processo de envelhecimento, tende a aumentar a pressão arterial, tanto sistólica, porque o sangue ele precisa vencer aqui. Se ele encontra resistência, pouca complacência, essa pressão tende a aumentar. E diastólica, porque como eu disse, a diástole tem a ver com a pressão do sangue que fica aqui dentro quando a válvula aórtica está fechada. E claro, se você tem vasos menos complacentes, mais rígidos,
você vai ter uma pressão que se mantém aqui dentro maior. A pressão sistólica, ela tem, claro, mais relação com, ela está mais associada com a força do sangue contra a parede arterial, enquanto que a pressão diastólica, já que a pressão diastólica, eu não tenho o ventrículo fazendo força, ele está em diástole, ele está relaxando. A pressão diastólica tem mais a ver com o componente arterial, ou seja, tem mais a ver com a força deste corpo aqui, da artéria, contra o que está aqui dentro, contra o sangue. Por isso que a pressão diastólica, ela tem mais a ver com a resistência vascular periférica, enquanto que a pressão arterial sistólica, ela tem a ver com quanto que o sangue faz de força, mas claro que também depende disso aqui. Vamos dar um exemplo, vamos imaginar o caso da hipertensão crônica. Se uma pessoa é hipertensa, o que vai acontecer do ponto de vista hemodinâmico? Eu passo a ter uma pressão aqui dentro do sistema arterial maior e o ventrículo, para vencer esta pressão aqui, essa carga, precisará fazer mais força. Bom, para ele fazer mais força, isso você não tira força de qualquer lugar de uma hora para outra. Então, uma forma dele produzir mais força é fazendo uma compensação, que é uma hipertrofia muscular. Uma hipertrofia da parede para ganhar mais força e conseguir vencer. Então, uma pessoa hipertensa terá, no médio e longo prazo, um coração mais hipertrofiado do que uma pessoa não hipertensa. O problema é que essa hipertrofia, durante um tempo, ela você não consegue nem perceber qualquer disfunção. Ela é basicamente uma adaptação a uma força maior e a parede, portanto, está se adaptando para poder vencer essa pressão aqui dentro que é grande. Então, a gente tem que pensar o seguinte, um coração, ele vai bombear aproximadamente 5 a 7 mil litros de sangue por dia. Vamos colocar na média 6 mil, ou seja, um coração, na média, 6 mil litros de sangue por dia, 6 caixas de água de 1000 litros, imagina isso? Isso num dia um coração faz. Então, esse coração trabalha o tempo todo, e aí, se ele está enfrentando uma carga alta o tempo todo, uma hora o coração ele já não consegue, ele descompensa e você passa a ter uma série de problemas relacionados à hipertensão, e é por isso que a hipertensão é um fator de risco para várias doenças cardiovasculares. A hipertensão tem gera problema tanto no coração como nos vasos, mas aí eu vou deixar para outra hora. Por hora, a gente entender então que a pressão arterial sistólica é a pressão caracterizada pela força da sístole, e a diastólica é a pressão ao final da diástole, porque aí o coração já não está fazendo força, é pressão dentro do sistema arterial e, portanto, ela tem muito a ver com quão resistente são os seus vasos. Depende muito do comportamento dos vasos, o comportamento arterial, da saúde arterial. Então, acho que essas são as coisas mais importantes. A medida de pressão que se faz com esfigmomanômetro ou sistemas oscilométricos agora digitais são, na verdade, medidas indiretas, porque a medida direta é exatamente medir dentro de uma artéria. Pode ser aqui, mas não precisa necessariamente ser na aorta. Pode ser, por exemplo, como alguns estudos fazem, na artéria braquial, mas tem que ser dentro da artéria. Essas medidas são medidas indiretas, e aí tem um monte de gente espalhado pelo mundo há muitas décadas estudando a validade disso, quão preciso é isso, e cada sistema tem lá suas vantagens e desvantagens, suas qualidades e deficiências, mas de qualquer forma, essas medidas são medidas indiretas. Então, a pressão arterial sistólica reflete a força que o sangue promove contra a parede arterial durante a sístole. A pressão arterial diastólica, ela reflete a resistência arterial durante a diástole. Porque a pressão arterial diastólica, ela não reflete o coração, né? O coração está relaxando,
A válvula aórtica, só para ficar do lado esquerdo, né? Do outro lado você tem a pulmonar. A válvula aórtica está fechada, então o que está acontecendo ali tem a ver com o sistema arterial. E a pressão arterial, esses conceitos que eu estou falando aqui são conceitos importantes para a gente mais adiante falar do treinamento de força, qualquer tipo de treinamento físico, mas no meu caso aqui, em virtude da disciplina que eu estou dando, do treinamento de força, vai ser bastante importante compreender essa lógica do que é a pressão arterial sistólica, a pressão arterial diastólica. Vocês vão ver, por exemplo, que no exercício aeróbio e no exercício de força, o comportamento da diastólica não é igual, exatamente porque eu vou ter no exercício de força uma resistência periférica induzida por um fator mecânico, que é o músculo em contração, mas mais adiante a gente fala disso. Por hora eu só quero chamar a atenção de que é importante compreender isso. A pressão arterial média, ela não é uma média aritmética, não é pegar a pressão arterial diastólica mais a sistólica e dividir por 2, não é isso. E não é isso porque o tempo de diástole, o tempo de relaxamento aqui é maior do que o da sístole. Então essa média, para ela fazer mais sentido, se chegou a uma equação, a esta equação, que é a mais usual, que é a seguinte: a pressão arterial média será a pressão arterial diastólica, que podemos, na média, né, chamar de 80 milímetros de mercúrio, mais 1/3 multiplicado pela pressão de pulso. O que é pressão de pulso? É a pressão arterial sistólica menos a diastólica. Eu vou somar então a pressão arterial diastólica com este valor aqui. Isso é chamado de pressão arterial média. Bom, se pressão é fluxo vezes resistência, então nós temos que o fluxo é pressão dividida pela resistência. Eu quero chamar a atenção para... Eu estou sempre chamando a atenção para as coisas que são importantes para a gente compreender o treinamento de força, o exercício de força e pressão. Uma coisa bem importante na relação exercício e pressão tem a ver com a resistência. Veja, e aqui entra uma coisa muito interessante. A resistência de um tubo é inversamente proporcional à quarta potência do seu raio. Vamos ver que interessante que é isso aqui, ó. A gente pode, então, chegar a esta ideia. Em relação aos vasos sanguíneos, o fator mais determinante para o fluxo é o diâmetro. Então, veja, fluxo é pressão sobre a resistência. Então, uma das formas de aumentar o fluxo é diminuir a resistência. E o fator mais determinante para este fluxo é exatamente a modulação do diâmetro do vaso por causa desta relação aqui, que eu vou mostrar no próximo slide. Mas eu já sinalizo aqui, veja. Quando você duplica o diâmetro de um vaso, só de duplicar o diâmetro de um vaso, o fluxo aumentará 16 vezes. A gente pode até pensar diferente, né? Só de aumentar um pouquinho o diâmetro do vaso, isso já vai ter grande repercussão no fluxo. Pequenas modulações no diâmetro já impacta bastante no fluxo. É onde a gente, digamos, tem uma maior reserva fisiológica para modular exatamente no diâmetro do vaso. Então, só para dar um exemplo mais fácil de compreender. A resistência de um tubo é inversamente proporcional à quarta potência do seu raio. Então vamos ver que isso aqui é bem simples, ó. Aqui eu fiz uma ilustração que eu não me preocupei com a medida exata, tá? São coisas aproximadas, é só para ficar mais fácil. Estou caracterizando aqui o raio, né? O raio de 1 centímetro e o raio aqui de 2 centímetros. Só para eu dar o exemplo aqui embaixo. Então, eu tenho um vaso que é o dobro de diâmetro do outro. A gente vai calcular isso agora. A resistência, portanto, é o inverso aqui do raio elevado à quarta potência. Então, se eu vou calcular isso aqui, ó. É 1 sobre o valor do raio. O valor do raio aqui é de 1 centímetro, elevado à quarta potência. Portanto, se eu elevo 1 à quarta potência, o valor vai ser 1. 1 dividido por 1 igual a 1. Agora vamos para o segundo lado aqui, o segundo exemplo. Se eu tenho raio de 2, então eu coloco 2 aqui, né? Raio de 2, substituo aqui o raio por 2, elevado à quarta potência, portanto agora eu tenho 16.
1 dividido por 16 vai dar esse valor aqui, 0,0625. Se você pegar, por exemplo, o 1 e dividir por isso aqui, você vai ver que o 1 é 16 vezes maior do que esse valor. Então, esta é a relação de resistência. Isso significa que a resistência aqui é 16 vezes maior do que a resistência aqui. Isso significa que o fluxo vai aumentar em 16 vezes, porque a resistência será 16 vezes menor aqui. Então, isso é bem importante para a gente compreender que você ter vasos com uma capacidade elástica de resposta a componentes fisiológicos, como, por exemplo, a vasodilatação mediada pelo fluxo, que envolve um punhado de coisas, um punhado de substâncias que estão envolvidas nisso. Isso é muito relevante do ponto de vista da pressão arterial. Por hora, o que eu quero deixar de recado é compreender que o quanto que a vasoconstrição ou a vasodilatação é importante. Pequenas alterações na vasodilatação ou na vasoconstrição pode mudar muito o comportamento disso aqui. Bom, e agora, só para a gente compreender em que pé que está a classificação de pressão arterial hoje, as últimas diretrizes. Qual é a classificação atual? Nós temos hoje uma pressão arterial ótima, que é ter uma pressão menor que 120 e menor que 180, as duas coisas. Isso aqui é o desejável que devemos buscar. Temos a pressão arterial normal, 120 a 129. Aqui já entra um e ou, é um ou outro. Então, se você aqui tiver menos que 120, mas aqui for de 80 a 84, você vai classificar como... Você não classifica como ótimo, classifica como normal, porque é uma ou outra. Pré-hipertensão, 130 a 139 e ou 85 a 89. O termo pré-hipertensão é discutível, mas talvez, porque assim, pré-hipertensão a pessoa não é hipertensa, mas também dá a impressão de que a pessoa irá se tornar hipertensa. Talvez o termo poderia ser outro, mas enfim, isso não é o grande problema. Mas também a pré-hipertensão tem sido chamada assim porque eu vou mostrar para vocês no próximo slide que esta pressão aqui, esta ou essa, porque é uma ou outra, ela não é inofensiva, não. Ela já tem problemas, associações relacionadas a patologias importantes. Mas depois entra a hipertensão, que é dividida ou é classificada em três, né? Estágio 1, estágio 2, estágio 3. Estágio 1, 140, 159 e ou 90, 99. A estágio 2 e a estágio 3. E aí, claro, tudo isso aqui é importante para depois tomada de decisão em relação à medicação. Veja isso aqui, ó, o impacto da pré-hipertensão sistólica entre 130 e 139 e a diastólica 85 e 89, como eu mostrei ali atrás, sobre o risco vascular foi descrito já lá em 2001, onde analisaram mais de quase 7.000 pessoas, no estudo de Framingham, que é um estudo muito importante, muito conhecido. E depois eles falam diversos outros estudos foram publicados desde esse primeiro estudo aqui de 2001, o que levou a um estudo mais importante, que é uma meta-análise publicada em 2019, analisando 47 estudos, é mais importante exatamente porque junta todos esses estudos importantes, e juntou aqui quase 500 mil pessoas. Nesta meta-análise, após controle dos múltiplos fatores de risco para eventos cardiovasculares, a pré-hipertensão aumentou em 40% o risco total de doença. Então veja, a pré-hipertensão é isso aqui, ó. Então veja que ela não é inofensiva, mas ao mesmo tempo ainda não classificam ela como hipertensão, sendo 12% das doenças cardiovasculares, de eventos cardiovasculares, 13,26% de doenças coronarianas, 24%
24%, vou arredondar, né? 24% ou 25% dos infartos do miocárdio, 19% dos acidentes vasculares encefálicos, o que se chama de AVC, poderiam ser prevenidos se essa pressão fosse normal. Bom, eu estou na dúvida agora, eles não lembram se eles falam se é normal ou se é ótimo, mas eu acho que comparado ao normal. Mas de qualquer forma, essa pré-hipertensão ela não é inofensiva, ela já é um sinal amarelo, digamos assim, é um sinal de alerta e é onde o exercício físico, não só exercício físico, dietas, os componentes modificáveis que afetam a pressão, obesidade, cigarro, enfim, é onde que esses componentes precisarão ser trabalhados para reverter. O exercício é um dos mais importantes porque é um dos que mais tem impacto na redução da pressão arterial. Veja que interessante que essa fala aqui, olha que interessante. Aliás, agora fortaleceu minha dúvida se essa comparação é com a pressão ótima, porque eles dizem assim, a pressão arterial acima de 120, porque o 120 já é o normal. Então pode ser que eles estejam comparando isso aqui com a pressão ótima. Porque a pressão arterial acima de 120 milímetros aumenta o dano vascular e o risco cardiovascular. Então mesmo a pressão já naquilo que se chama de normal, aqui eles não falaram qual é essa magnitude, mas eles já dizem que pressão acima disso, de 120, já aumenta o dano vascular e o risco cardiovascular. Mas eles dizem que o grau... Bom, primeiro aqui, que o nível de evidência disso é alto, portanto, tem bastante clareza disso, que pressão acima de 120 já causa dano vascular e risco. E o grau de recomendação também é alto, porque isso significa que pessoas acima de 120 milímetros, com mais de 120 milímetros, né, e 84, já é recomendado fazer ações para reverter. As ações, neste caso, não medicamentosas. Exercício, dieta, obviamente, bastante importante o controle do sal, de redução do consumo de sal, redução da obesidade, enfim. Os parâmetros, os componentes modificáveis já são bastante importantes, mesmo quando se classifica como normal. Então, só para fazer um fechamento aqui, há sempre muita discussão sobre essa classificação, se deveria mudar ou não, se deveria chamar o normal, por exemplo, de hipertenso, ou pelo menos o pré-hipertenso de hipertenso ou não. Então há muita discussão, mas também, e essa discussão não é à toa, por que você não pode simplesmente chamar o pré-hipertenso de hipertenso? Há muito lobby farmacêutico em cima disso também, ou seja, há muita gente interessada em ganhar dinheiro com isso. Então tem outras implicações. E tem que ver também o quanto que isso repercute na vida da pessoa em termos de modificação e tal. Então há todo um debate e, obviamente, os dois lados que estão debatendo têm lá, que estão em conflito, têm lá suas razões, mas por hora continua assim, porque entende-se que o benefício em relação ao custo dessas coisas, e não é só o custo financeiro, o custo de um punhado de coisas, ainda é melhor considerar assim. Mas para nós que estamos vendo essa informação, saber que já acima de 120 ou 84, já vale muito a pena tomar medidas relacionadas aos componentes modificados. A pressão arterial durante o exercício aeróbio e durante o exercício de força não é igual. Aí nós temos duas coisas para lembrar. Nós temos a resposta aguda ao exercício, é aquilo que acontece durante o exercício. Nós temos, inclusive, uma resposta aguda no pós-exercício, que é decorrente do que aconteceu no durante. E nós temos as adaptações que são crônicas, aquilo que acontece depois de você dar várias sessões de treinamento, o que vai acontecer na pressão. Então são várias coisas para se conversar e se pensar. A primeira coisa que eu vou falar para vocês nas próximas aulas, nas primeiras aulas sobre exercício e pressão arterial,
porque a minha preocupação não é só com hipertenso, mas com pressão arterial, é sobre o agudo, a resposta aguda. E a resposta aguda no exercício aeróbio, ela é diferente do exercício de força. Veja que no exercício de força, tanto a sistólica quanto a diastólica aumentam. Eles têm aqui um componente inicial de subida rápida e depois uma subida menos rápida, ou menos agressiva, né? Enquanto que no exercício aeróbio, a diastólica ela se mantém inalterada, às vezes até cai um pouquinho, ou se subir, sobe muito pouco, mas se considera que ela não se modifica. Mas isso eu não vou explicar agora, porque vai levar bastante tempo para a gente explicar isso com calma. Então a gente vai entender o porquê dessas respostas, qual é o grau de preocupação. Aliás, outra coisa que vocês vão ver mais adiante, que o nível de pressão também no exercício de força chega a valores bem superiores do que no exercício aeróbio de modo geral. Mas mais adiante a gente vai entender isso. Na próxima aula eu ainda não irei falar sobre o exercício e a pressão de forma, não pelo menos de forma assim direta. Eu vou dar então na próxima aula um panorama das informações mais importantes desta última diretriz e depois, na sequência dessa aula, aí sim a gente começa a falar diretamente sobre, primeiro, resposta aguda do exercício de força. Claro que a gente faz sempre comparação com aeróbio para a gente ter uma noção das diferenças. E mais à frente, na parte mais final da disciplina, a gente vai falar das adaptações crônicas, adaptações de longo prazo. Deixando sempre aqui o nosso livro de propaganda, que vocês encontram lá no meu site, é só entrar lá e fazer download, está logo de cara. Aqui o blog, meu blog sempre com coisas bacanas, pode digitar aqui ou pelo QR Code. Se quiser me seguir lá no Instagram, que eu também falo e apresento outras coisas, além das coisas que eu falo aqui do blog. Eu até ia fazer uma outra postagem ontem do blog, mas não deu tempo, então eu continuo com as últimas postagens, são as mesmas da aula anterior. Aliás, a aula anterior eu enviei ontem, essa que foi dia 21, hoje é dia 22, mas essa viu mais para frente. Então é isso, até o próximo encontro.